Sejam curtos ou apertados, provocantes ou desconfortáveis para os idols, os figurinos de K-pop são um tópico muito recorrente na boca dos internautas coreanos. Quando eles não estão elogiando os idols pelo quão bonito e elegantes eles ficam vestindo as roupas de apresentações, eles estão reclamando dos seus estilistas e às vezes até dos próprios artistas pelas escolhas dos seus figurinos. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar dos figurinos de K-pop que a Coreia do Sul simplesmente odiou. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Recentemente, o Lee Serafim voltou com um comeback de Easy recheado de polêmicas desde o seu anúncio. O MV em si foi banido da TV coreana por uma cena em que um secador de cabelo é jogado dentro de uma banheira, considerada perigosa demais, já que segundo a KBS, emissora que baniu, as pessoas poderiam acabar imitando o ato. E como é de se esperar também, os figurinos desde o anúncio estão sendo criticados, principalmente os da Yeonjin. Desde o vídeo de trailer do comeback Good Bones, ela recebeu críticas por aparecer vestindo uma cueca box. Críticas que ela voltou a receber dos internautas coreanos no showcase especial do dia do comeback, por usar novamente uma cueca box à mostra no seu figurino. Os coreanos acharam que era uma escolha bem da esquisita e vários dos seus comentários online reforçam essa sua opinião. No mesmo showcase, as meninas apresentaram Smart, outra música que faz parte do seu álbum novo. E dessa vez, a Yeonjin recebeu elogios, por lidar como uma profissional continuando a se apresentar mesmo que vários dos seus acessórios da sua saia estivessem caindo por conta dos movimentos da dança. Outra idol que recentemente tem tido vários problemas com seu figurino é a Karina do aespa. Os fãs da idol têm um longo histórico de críticas em cima dos estilistas da SM pelo suposto descaso que eles têm especificamente com a Karina. No Outside Lands Festival em São Francisco, o aespa se apresentou e, como sempre, as meninas estavam muito deslumbrantes. No entanto, parecia que a saia da Karina não era muito bem projetada para os palcos, já que uma parte era bem longa e preocupou os fãs e até um dos staffs no palco com a segurança da cantora que poderia facilmente tropeçar e cair por conta da sua roupa. Em outro momento, esse até mais preocupante, a Karina foi vista com uma agulha ainda presa na sua roupa, possivelmente esquecida ali por um dos seus estilistas. Felizmente, durante a apresentação, a Karina não se machucou e só percebeu ao final fazendo uma expressão clara de surpresa. Recentemente, em dezembro de 2023, o aespa se apresentou no K-Link Festival lá na Coreia do Sul. E apesar da Karina ter chamado muita atenção pelos seus visuais impecáveis, ela também levou uma chuva de hate dos internautas coreanos que não curtiram muito o seu decote muito revelador. Vários posts foram criados em comunidades online com títulos que perguntavam o porquê dela expor tanto assim os seus seios. Essas postagens incluíram
surgiram várias fotos da Karina com seu figurino branco que chamou muita atenção nesse dia e gerou uma discussão muito grande sobre sua roupa ser inapropriada ou não. Enquanto vários internautas demandaram que a SM colocasse mais roupa nas meninas, outros apenas a defendiam, dizendo se tratar de uma roupa normal para um grupo feminino, e não seria necessário cobri-la com mais tecido se ela não estivesse se sentindo de fato desconfortável. Alguns coreanos, em um raro momento de lucidez, ainda defenderam que quem deveria ser questionado de verdade seriam as pessoas que estavam sexualizando a Karina e outras idols apenas por conta das suas roupas. Falando de comunidades coreanas, outra idol feminina que teve o infortúnio de virar tópico de discussão dos internautas foi a Nath do Kiss of Life. Durante as promoções do primeiro comeback do grupo Bad News, em novembro do ano passado, os fãs puderam ter um vislumbre de como a Nath estaria em um vídeo de uma sessão de fotos. O vestido que ela estava usando, porém, apesar de muito aclamado pelo público internacional no geral, foi massivamente criticado pelos coreanos. Com declarações meio dramáticas como as que diziam que era a primeira vez deles vendo uma idol rookie ou novata se vestindo desse jeito, e vários comentários massacrando a sua empresa e estilista por vesti-la de maneira tão inapropriada, apesar dela já ter os seus 21 anos e não contar com nenhuma menor de idade no seu grupo. 네, 여러분 지금은 두 번째 도촬영 현장인데요. 제가 또 첫 시작을 하게 되어서 지금 너무 좋고 마침 딱 제가 개인 컷을 끝났는데 이런 모델 같은 컨셉을 찍었는데 저 광고 메이크업을 노리고 있으니까 다들 전화주세요. O Buster se viu novamente em meio a polêmicas em dezembro do ano passado. Esse grupo feminino estreou originalmente em 2017, mas se desfez em 2020 depois que a maioria das integrantes original deixou a empresa. Elas reestrearam em abril de 2022 com algumas das membros antigas com novas integrantes. Uma das principais preocupações em relação a esse grupo é a sexualização excessiva de algumas das integrantes, sejam elas da antiga ou da nova formação. Recentemente, elas realizaram um show especial de Natal e um fansang, o que levantou suspeitas sobre a intenção da empresa com as meninas que têm entre 19 a 17 anos. Os fãs acharam perturbador o fato das integrantes estarem posando descalças no pôster do evento, e o vestido da Takara não era apropriado para uma garota de apenas 18 anos. Quando o grupo postou uma foto do dia do show, os internautas ficaram ainda mais preocupados, pois, além da Takara, a caçula do grupo, Minji, de apenas 17 anos, também estava vestida de forma inadequada, segundo eles. A Marbling, empresa do grupo, já havia sido criticada anteriormente pelo tratamento dado a todas as integrantes do Busters, a maioria delas menores de idade na época do seu debut. Em 2020, a agência foi criticada por ter incentivado uma ex-integrante de 16 anos de Sul a ser modelo para uma clínica de cirurgias plásticas, por exemplo. Alguns fãs preocupados também descobriram algumas sessões de foto questionáveis da Ji-Hoon de quando ela tinha apenas 16 anos. A Takara e a Minji, duas das integrantes presentes no grupo atualmente, segundo os internautas coreanos, também são vítimas frequentes do estilo supersexualizado, o que as torna mais suscetíveis e vulneráveis a assédio online por parte dos fãs coreanos. Recentemente, as duas também estrearam em uma subunit com a música Slime, cuja letra abertamente sugestiva deixou os internautas enojados. Nos primeiros anos de carreira do Twice, o grupo seguia um conceito mais inocente, e por isso figurinos muito reveladores para os coreanos nunca foi de fato um dos seus problemas. Com a mudança para um conceito mais maduro em Fancy e Feel Special, muitos internautas começaram a reclamar da escolha das suas roupas. Essa era do grupo é de longe a que recebeu mais críticas acerca dos seus figurinos que, apesar de muito bonitos, são visualmente desconfortáveis. Principalmente os vestidos e saias da Sana e da Nayeon eram super desconfortáveis e durante as apresentações e music shows, elas viviam puxando eles para baixo de tanto que eles subiam enquanto elas dançavam.
Durante o seu debut solo com Pop, a Nayeon usou uma infinidade de figurinos e alguns deles não caíram muito bem no gosto dos coreanos. Especificamente uma das saias que era extremamente curta, deixando seus shorts de segurança totalmente visíveis. Os internautas coreanos se preocuparam com o conforto da Nayeon e ficaram confusos do porquê ela não tinha uma saia do mesmo comprimento das suas dançarinas de apoio. E durante um show do Twice no Japão, os internautas coreanos ficaram furiosos com os estilistas novamente por projetar uma saia bem curta e que parecia não muito pensada para a performance. Conforme a Nayeon dançava, a saia subia, causando um momento de desconforto para a idol que, apesar de tudo, continuou profissional, terminando a música usando uma das suas mãos para segurar a roupa no seu lugar. Outro grupo que sofre constantemente com figurinos desconfortáveis é o Red Velvet, e principalmente a Joy. Em dezembro do ano passado, em um evento na Indonésia, a Joy se apresentou usando um vestido rosa que claramente era curto demais. O vestido subia ao ponto da idol desistir de tentar puxar ele para baixo durante a apresentação, e teve que passar quase todo o show com seus shorts de segurança à mostra. Um problema que nem de longe é um caso isolado do grupo, já que várias e várias vezes no passado isso voltou a acontecer. 감사합니다. 네, 정말 무대 위에서는 네. 또 다른 카리스마 그리고
Recentemente, a atriz de doramas Jung Jong-soo se tornou viral e foi muito criticada pelas escolhas de roupa durante um evento de beisebol. É bem normal na Coreia idols e atores participarem desses eventos onde eles dão o primeiro arremesso. No caso da Jong-soo, o seu vídeo rapidamente se tornou viral por conta do seu look. Enquanto muitos admiravam a sua beleza, outros a detonavam com críticas sobre o seu leg que era muito justo ou pela sua cor, o que não deixou os internautas coreanos muito felizes. 네. 원바운드, 살짝 투바운드였습니다. 하지만 그래도 정확히 포수 앞으로. Recentemente, a Lisa do Blackpink se tornou um tópico de discussões muito forte entre os internautas coreanos por conta da sua apresentação em um cabaré francês. O Crazy Horse é um famoso cabaré em Paris onde vários artistas renomados já chegaram a se apresentar. Porém, se tratando de uma idol de K-pop, é claro que a gente pode esperar que a opinião na Coreia do Sul não foi das mais positivas. Desde o anúncio, vários internautas coreanos criticaram muito a Lisa por se apresentar em um lugar como esse e tudo só piorou quando as fotos dos seus figurinos vieram à tona. Vários comentários negativos dizendo que ela definitivamente tinha esquecido que era uma idol de K-pop e que essas fotos poderiam ser muito expositivas para fãs menores de idade inundaram em suas redes sociais. Felizmente, a opinião global, ao contrário da Coreia, foi muito positiva sobre essa apresentação, com fãs e até diversos artistas famosos enaltecendo a Lisa e as suas escolhas de figurinos. Hyuna é uma das idols que mais se encaixa nesse conceito, já que ao mesmo tempo ela foi aclamada pela sua figura sensual durante a sua carreira e também muito criticada por certos figurinos, que o público coreano acabou achando no mínimo muito inapropriado. Isso começou bem cedo na sua vida de idol, já que aos seus 17 anos, ela e seus estilistas já eram criticados pelos seus figurinos curtos que ela vestia no 4Minute, mesmo sendo menor de idade naquela época. E as críticas sobre seus figurinos e atitudes no palco voltaram a acontecer em diversas outras ocasiões da sua carreira. Como em 2019, quando ela foi criticada por inesperadamente levantar um pouco seu vestido durante um festival de música universitário. E no mesmo ano, ela foi criticada por sua escolha de figurino para o Waterbomb Festival, que muitos internautas coreanos acharam vulgar e até uma escolha feia e barata. Assim como a Hyuna, outra idol da segunda geração que tinha uma imagem muito sensual e madura era a Hyorin. E nem o amor que a Coreia tinha pelo Sistar impediram as críticas aos seus figurinos no KBS Gayo de 2011. Muitos internautas consideraram que a escolha do vestido foi muito reveladora e inapropriada para esse evento, deixando as meninas expostas demais. Durante a sua carreira solo, a Hyorin foi criticada por conta da sua performance no KBS Drama Awards de 2018. O público coreano achou que a escolha de Daily, que é uma coreografia muito sensual, foi inapropriada para o tipo de premiação, apontando que pela reação das celebridades naquele local, elas teriam ficado de certo modo desconfortáveis. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.